Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o guia de leitura desse mês, Quem como Deus, a devoção aos Santos Anjos. Vamos lá! Muito bem, como você já sabe, esse mês é dedicado a uma devoção muito especial e por vezes desconhecida pela maioria dos católicos, que é a devoção aos Santos Anjos. Desde os nossos anjos da guarda até os grandes arcanjos e toda a hierarquia celeste, neste mês nós somos convidados a conhecer essa devoção com muito mais profundidade. E para nos ajudar nesse conhecimento e nesse aprofundamento a respeito dos anjos, nós preparamos não somente o livro a respeito da devoção, que é o livro Santos Anjos, a Hierarquia Celeste, mas também um guia de leitura que vai servir de apoio a essa leitura principal do box. Nesse guia de leitura do mês, você vai encontrar uma riqueza que vai desde orações, desde histórias de santos, até a representação dos anjos na iconografia e na arte. Veja bem, o guia está dividido em 6 partes. Na primeira parte, a gente vai ter uma contextualização a respeito dessa devoção. E o Padre Felipe Stout vai nos guiar por esse caminho de uma forma brilhante e vai nos ajudar, de fato, a entender essa contextualização a respeito de quem são os anjos. Será que os anjos têm corpo? Será que os anjos são apenas espirituais? De onde os anjos surgiram? Em que momento foram criados? Como nós podemos entender a sua missão na Terra, conosco? E o Padre vai nos ajudar nesse caminho de compreensão justamente introdutório a respeito desse tema, que pode ser, por vezes, um pouquinho complexo no primeiro momento. Então, esse texto do Padre Felipe justamente tem como objetivo nos ajudar nessa introdução a respeito do tema. E nesse primeiro ponto, que se chama Santos Anjos, um guia para o livro, nós temos toda essa introdução. Depois que nós temos essa contextualização a respeito dos anjos, nós também temos uma explicação a respeito da materialidade dos anjos. Será que os anjos são materiais? Será que eles são puramente espirituais? E esse texto também nos explicará que, na verdade, os anjos não têm corpo. Os anjos são seres puramente espirituais. Mas, para nos ajudar nesse caminho de compreensão, para nos ajudar a entender quem são todos esses anjos e considerando que os anjos são puramente espirituais, Deus nos ajuda nesse caminho de compreensão para conseguir entender a diferença entre cada hierarquia angelical, as suas características, a sua missão, e faz isso por meio de revelações bíblicas e da tradição a respeito dos anjos, mas também por meio da arte. Ao longo da história, a arte vai nos ajudar a materializar, de certa forma, os anjos para que nós consigamos vê-los em algum tipo de representação, o que faz com que isso, de fato, nos ajude a entender a sua missão específica. Então, o que nós vamos ter aqui no guia também é uma diferenciação, por exemplo, entre a representação que é mais comum, assim, no nosso imaginário, a gente pode dizer, que é aquela representação dos anjos como bebezinhos, fofinhos, de cabelo encaracolado, brincando nas nuvens, e toda uma representação muito inocente a respeito dos anjos. É algo que, quando a gente pensa em anjo, muitos de nós já trazemos à mente essa imagem. E o que o guia nos explica também é que essa representação, na verdade, ela é de um período bastante pontual da arte, especificamente apareceu muito mais no período do Renascimento, e aí no período do Renascimento aparecem esses anjos muito infantis. Mas essa não é a única representação dos anjos. Nós temos, por exemplo, também a representação da iconografia, que, muito mais antiga do que o Renascimento, vai nos trazer diferentes representações para cada hierarquia celeste. Então, enquanto nós temos anjos, pensando nos graus de hierarquia, os anjos da guarda são aqueles que estão mais próximos do ser humano e, por isso, costumam ser representados em forma humana, mas com suas características próprias, com asas, com um aspecto um pouco mais celeste, digamos. O que acontece é que conforme a gente vai subindo na hierarquia, quanto mais a gente sobe na hierarquia celeste e chega mais próximo àqueles anjos que estão próximos a Deus, que são os serafins, nós temos uma caracterização muito diferente na iconografia, a ponto de nós termos, por exemplo, múltiplas asas, múltiplos olhos, não necessariamente forma humana. Você vai perceber que no guia nós temos uma lista
por separado de 3 tríades. A hierarquia celeste, ela pode ser dividida em 9 graus. E esses 9 graus de hierarquia podem ser separados também em 3 tríades em relação à sua proximidade com Deus ou com os seres humanos. Quando nós pensamos na primeira tríade, nós vamos ter a presença dos serafins, querubins e tronos. E a representação destes anjos, por estarem mais próximos a Deus, vai ser uma representação muito mais voltada a aspectos supracorpóreos, digamos assim, né? Além do corpo humano. Então a gente vai ter diversas asas e diversos olhos. Depois, quando nós vamos para a segunda tríade, quando nós vamos ter domínios, virtudes e potestades, essa representação também vai ter suas características próprias, postas aqui no guia para nos ajudar a compreender essa iconografia. E na terceira tríade, que é aquela mais próxima dos seres humanos, nós encontraremos os anjos mais familiares a nós, que são os anjos da guarda, os arcanjos e os principados. E nessa tríade, aí sim, a representação costuma estar um pouco mais próxima à forma humana. Todas essas representações são um auxílio que nós temos para conseguir compreender um pouco melhor esse mistério. Uma forma de que a nossa razão e a nossa inteligência humana se aproximem um pouquinho mais do que são esses anjos, de como eles são e daquilo que eles fazem em relação a Deus, em relação a nós, da sua missão no céu e na terra de forma geral. E logo depois que a gente tem essa introdução, essa contextualização e essa informação a respeito da iconografia e das representações artísticas dos anjos, nós passamos à segunda parte do nosso guia, que é a respeito do anjo da guarda, especificamente, e dos anjos das nações. Então, nesse ponto, o Padre Felipe Mira Palheta vai nos ajudar a compreender qual é a missão específica de um anjo da guarda, o que ele é, o que ele pode fazer por nós, qual é o seu papel em relação ao nosso caminho de busca pela santidade, e também nos explica o que é esse anjo das nações, o que esse anjo faz em relação ao nosso país, por exemplo, o que o anjo do Brasil pode fazer pelo Brasil, e tudo que envolve essa grande missão desse anjo que recebe a missão não apenas de uma alma específica, mas de toda a nação, e o que ele pode fazer pela nação. E logo depois, na terceira sessão, aí nós já temos um belíssimo texto do Padre Gabriel Vilaverde, que vai nos fazer entender por que nós devemos ter essa devoção aos santos anjos. E ele inclusive nos traz nesse texto os diversos exemplos bíblicos e em relação à vida dos santos a respeito dos anjos. O que os anjos fizeram na Bíblia? Onde nós podemos ler na Bíblia a respeito da sua contribuição, da sua aparição, daquilo que eles faziam de intervenção na vida humana. E nós também podemos ler a respeito do grande papel dos anjos em relação à vida dos santos. Grandes santos que tiveram experiências com seus anjos da guarda, como Padre Pio, que nós já editamos no mês passado aqui no clube, também Santa Gemma Galgani, e diversos outros santos que tiveram experiências sobrenaturais com os seus anjos da guarda. Depois de entender essas experiências, o texto nos leva a entender também, de uma forma muito sucinta e muito objetiva, por que nós precisamos também, nós mesmos, nutrir essa devoção aos santos anjos. O que eles podem fazer por nós? O que eles podem fazer de auxílio ao nosso caminho de busca a Deus? E depois que nós entendemos isso, nós passamos também à quarta sessão do guia, que é uma sessão de perguntas e respostas. Quando nós falamos em santos anjos, é comum que surjam diversas dúvidas específicas a respeito disso e muito comuns entre nós. Por exemplo, se nós podemos dar um nome para o nosso anjo da guarda, de onde os anjos surgiram, se o anjo nasce conosco ou se ele é um ser eterno que já existia antes do nosso nascimento, e diversas outras coisas que o Padre Felipe Mira Palheta vai nos colocar em forma de perguntas e respostas muito objetivas e com clareza doutrinal, para que nós não tenhamos o perigo de pensar coisas que não estão de acordo com a doutrina católica a respeito dos anjos. Então, essa sessão do guia é de fato fundamental para nos ajudar nesse caminho de esclarecimento de forma mais objetiva. Isso faz com que a gente já se prepare para nutrir de forma correta essa devoção antes mesmo de passar o estudo completo da devoção com o livro. Essa é de fato uma introdução fundamental para que a gente já comece a pedir o auxílio dos nossos anjos desde agora, antes mesmo de fazer a leitura do livro principal. E depois disso, nós também temos uma sessão especial a respeito do autor, que é um autor, podemos dizer, peculiar em formação. Nós temos aqui um autor que não é
padre que não é religioso, mas que escreve esse extenso livro de tratado a respeito da doutrina angélica, tendo como formação a engenharia hidráulica. Nós temos de fato aqui um autor deveras peculiar em relação à sua formação, mas que demonstra pela sua caminhada de vida, pelo seu conhecimento e estudos pessoais, um grande domínio a respeito do assunto para nos fazer compreender qual é a reta doutrina católica a respeito disso, sem incorrer em erros doutrinais, em erros teológicos e muitas outras coisas que podem colocar em perigo a nossa relação com os nossos anjos. Então, de fato, o autor do livro nos ajuda nesse caminho e é uma conversa de leigo para leigo, digamos assim. Uma conversa de alguém que é leigo e que na sua vida laical se esmerou e estudou um tema para também nos ajudar nesse caminho. E pensando que os anjos são de fato uma devoção genuinamente popular, de forma geral os leigos têm uma devoção muito grande aos anjos desde o início da vida. Desde o início da vida nós começamos a ensinar para os nossos filhos, por exemplo, a oração do anjo da guarda, e temos essa presença. Então nós temos também a possibilidade de aprofundar isso nesse momento. E que forma nós podemos aprofundar isso, né? Além do estudo e além de compreender tudo isso a respeito dos anjos, lá no final do guia, na área de imersão, você vai encontrar uma seleção de orações especial, traduzida aqui pela nossa equipe, diretamente do latim, e que traz aí uma série de novenas, ladainhas e opções de oração que podem nos aproximar a essa devoção aos anjos. Por tudo isso, a gente pode dizer que o guia desse mês está realmente preciosíssimo, nos ajuda a compreender muito melhor essa devoção. Não sei como é para você, mas para mim, a devoção dos santos anjos era de fato um mistério. Era algo que eu não tinha no meu dia a dia com tanta recorrência, né? Então, no máximo, assim, oração ao anjo, né? A oração do anjo da guarda de vez em quando, uma oração pedindo auxílio do anjo, mas nada muito mais profundo do que isso. E conhecer essa devoção, particularmente falando, me levou a aprofundar muito mais esse diálogo com o meu anjo. Pedir seu auxílio, pedir a sua ajuda nas diversas atividades do meu dia a dia, no meu caminho espiritual. É impressionante como as coisas mudam, como a nossa forma de viver a fé muda quando a gente tem o auxílio consciente do nosso anjo. Porque por mais que a gente não tenha a consciência, o nosso anjo sempre está nos ajudando. Ele sempre está contribuindo para que a gente esteja mais próximo a Deus, né? Sempre está nos dando algumas dicas aí do que fazer, da melhor forma de fazer alguma coisa. Só que quando nós temos consciência da presença dele na nossa vida, é como se a gente desse de fato abertura para que ele consiga atuar em nós, para que ele consiga nos auxiliar de verdade. E aí nós também tomamos posse de um auxílio que o próprio Deus quis. Veja só, o próprio Deus quis nos dar um auxílio a mais no nosso caminho de fé nessa terra, que é justamente o auxílio dos santos anjos. Não é apenas o auxílio do próprio Deus, dos seus anjos, mas também um anjo particular que nos ajuda nesse caminho, para que nós estejamos mais próximos de Deus e consigamos de fato vencer a batalha espiritual na qual estamos todos os dias da nossa vida. Uma coisa você pode ter certeza, que é o fato de que esse guia vai te ajudar a compreender de uma forma mais objetiva e mais sucinta a devoção aos santos anjos, vai te ajudar a trilhar esse caminho e vai te preparar com muita clareza para conseguir depois compreender de forma muito melhor o livro Santos Anjos, que é o livro do box desse mês. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo se você quer algum outro tema para que a gente possa produzir os próximos vídeos. Não esquece de deixar o teu like, o teu comentário, enviar esse vídeo para os teus amigos, para os teus familiares e espero que a gente se veja nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá!